Bom dia! Bom dia, né? Mais um dia desse propósito lindo, abençoado, chamado Expande Comigo. Uma leitura dinâmica, uma leitura cheia de consciência, de conhecimento e de transformação na minha, na sua vida e na nossa realidade. Vem comigo para o Expande Comigo. Bom dia, seja bem-vindo, Bruno. Bom dia. O que mais é possível? O que mais é possível que nós não consideramos que é possível? Vamos lá? Hoje nós vamos abordar como purificar a nossa vida conduz às respostas da nossa oração. A persistência na oração induz a uma cura surpreendente e como viver um dia de cada vez de forma vitoriosa e os benefícios adjacentes da oração. Esses são os temas que nós vamos abordar na nossa live de hoje. Bom dia, sejam bem-vindos, seja bem-vindo Divino, seja bem-vindo Espírito Santo sobre essa live. Que você possa me usar, Senhor, como canal de instrumento de bênçãos, de cura, de transformação, de inteligência e o que mais for possível, o que mais for necessário na vida de cada pessoa que entrar aqui nessa live hoje. E eu me abro para receber sem preconceber o que vou, como vou, quando vou e o que vou receber. Bora lá. Bom dia, Mayara. Então vamos lá, gente, vamos começar a leitura e a gente dá continuidade na nossa expansão, no nosso raciocínio. Bom dia, Cássia, bom dia, Jaque, sejam bem-vindas. Então hoje nós vamos começar lendo o capítulo do Purificar sua vida pode conduzir às respostas das suas orações. Você deve purificar sua vida se você realmente quer suas orações sejam respondidas. Livre-se dos esqueletos dos armários que você pensa que ninguém sabe que você tem. É inútil orar por benefícios, proteção e melhoria financeira, orientação e instrução quando a toda hora você está fazendo aquela coisa que você sabe que não são certas aos olhos de Deus e dos homens. Nós lemos isso aqui ontem, né? Como que é importante, nós fizemos essa leitura nesses últimos dias. E o que ainda precisa ser libertado? Qual é o mau hábito que precisa ser purificado na nossa vida para que a gente possa receber as nossas orações? Que nós possamos nos dedicar constantemente para que nós possamos receber as respostas mais elevadas e mais ousadas que nós precisamos. Que nós possamos falar, esse é o desejo que peço na minha oração, que obedece à vontade divina, que o Senhor possa acessar, né? A gente fala assim, vou trazer uma consciência aqui primeiro. Quando a nossa vida ela é separada em alguns degraus, existe algo chamado nosso eu superior, a nossa centelha divina, onde existem todas as informações, que é a nossa conexão com a nossa essência. Então nós precisamos tirar todas as camadas, todas as impressões que nós temos na nossa vida para acessar o nosso eu superior. O nosso eu superior é aquela sensação, aquela percepção que tipo, eu sei e a gente sabe. O que você sabe que mais ninguém sabe, o que você percebe que mais ninguém percebe e que você fica esperando a validação, os pontos de vista das pessoas para escolher e para criar aquilo que você tem que criar, que nós chamamos de pontos de banda de implantes, né? Pontos de vista alicerçados, pontos de vista arraigados. Ontem eu estava assistindo uma aula sobre o relacionamento inabalável. E lá ele fala o seguinte, o que é essas bandas de implantes? O que esses pensamentos alicerçados? Pensamentos alicerçados é uma crença de qualquer coisa a respeito da sua vida que você vem declarando há muito tempo. Coisas que você fala sobre sua família, sobre você mesmo, sobre seus relacionamentos, sobre o seu trabalho, que tudo é difícil, que ai, como eu sou guerreira, como pra mim tudo sempre é mais difícil, ai, eu tô sempre sozinha. Enfim, quaisquer coisas que você fica repetindo
demasiadamente a respeito de você, né? Até tenho uma amiga que quando ela estava fazendo a terapia, a gente trabalha aquela festa do como pode melhorar, né? Para você que está aqui nos acompanhando, já deve ter me ouvido falar diversas vezes isso, como pode melhorar. Deixa eu desligar a Alexa aqui. Alexa, desligar. Que o TDAH não dá para falar, ouvir, é muita informação para minha cabeça. Eu até tento fazer o diferenciado, né? Pôr um louvorzinho aqui de fundo, mas não consigo me concentrar. Então, peço para estar aqui totalmente presente, engajado com aquilo que eu preciso entregar para vocês e as consciências que preciso acessar aqui na minha expansão também, né? Porque quando eu falo, quando eu entrego, eu me curo a minha vida e trago mais consciências para o meu viver. Então, o que acontece? Quando a gente fala do nosso relacionamento, e a gente estava até pensando, né? Comentei com a Rô entrou aqui na live agora, e ontem na sessão eu falando para ela que há alguns anos atrás, eu falava tão mal do meu marido, eu falava tantas coisas negativas a respeito dele, dos comportamentos dele, de coisas que me entristeciam, de coisas que era só o jeito dele ser também, né? Talvez ali na sua ferida, mas que também ressoavam muito com os meus traumas, ressoavam muito com as minhas impressões, com aquilo que eu tinha sido programada, né? Que a gente fala que os traumas também dão match. Então, e hoje eu olho e falo, meu Deus, como eu pude, né, ter esse tipo de comportamento? Porque quando a gente fala, tô dando exemplo aqui, né, do meu cônjuge, eu falo de mim também, porque ele é uma pessoa que eu escolhi para compartilhar a minha vida, a pessoa que eu escolhi para criar os meus filhos, a pessoa que eu escolhi para estar o maior tempo possível do meu lado. Então, quando eu falo dele, né, eu falava dele, eu estou falando muito mais sobre mim mesma. Quais são os meus valores, os meus princípios, o que eu estava buscando, né? E quando eu encontrei essa pessoa e eu concordei em criar uma aliança com ela. Então, aonde estava as minhas percepções de ter aceitado algo tão medíocre assim? Não estou falando que ele é, mas estou falando qual era a minha visão em relação a algumas coisas que me aconteciam. E conforme eu fui estudando, fui acessando, fui ganhando consciência, fui encontrando a raiz dos meus traumas, fui identificando os meus mecanismos de defesa. Isso tudo foi ficando mais leve. E a gente começou a ter um criacionamento. E por que eu tô contando isso para vocês? Porque todas as vezes que nós temos um ponto de vista alicerçado, ele tem como base uma crença, tá? Então, qual é a crença? Então, imagina assim, eu tenho um ponto de vista alicerçado, eu nunca vou conseguir ser feliz no meu casamento. O meu casamento tende ao fracasso, porque na minha família todo mundo se separou. Já comentei aqui outro dia numa live a respeito disso. E não são comportamentos conscientes, são informações do nosso inconsciente. É inconscientemente que a gente pensa a respeito dessas coisas. Então, como a gente começou falando sobre purificar, então a gente precisa identificar quais são as crenças que a gente precisa purificar da nossa vida, quais são os pontos de vista alicerçados que precisam ser purificados na nossa vida hoje. Então é importante que a gente faça essa reflexão. Então, quando eu comecei a olhar para todas as coisas que me incomodavam nele, eu comecei a perguntar da onde vinha isso, né? Qual era a raiz dessas crenças, da onde elas estavam surgindo. Então, quando eu passei a me perguntar o que está certo sobre mim que eu não estou percebendo, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, e ficava nessa pergunta, e então várias consciências foram chegando, várias informações foram criando na minha mente. Então, eu comecei a perceber que quando eu olhava para determinados comportamentos dele, eu não olhava ele, eu não olhava a essência dele, o caráter dele, quem ele era. Eu olhava algo que acontecia no passado entre os meus avós, e eu projetava esse mesmo comportamento que eu vivi na minha casa, no meu casamento. Porque lembra que eu falo para vocês que as nossas informações, elas são subjetivas? Então, não é o que eu faço para você, é como você interpreta isso. É como eu, né, como o que está certo sobre você, é o seu olhar em relação àquilo. Eu até essa semana teve um amigo ontem começou
a falar, né, da limpeza de pele, não sei o que, e ele falou, você nasceu pra ser rica, você não sei o que, você tá linda e tal. Aí eu peguei e falei pra ele, assim, você vai me pedir dinheiro emprestado? Que ele tava me elogiando tanto. Que é o quê? É um trauma, é um mecanismo de defesa que a gente vai criando barreiras para se defender de não ser abusado. Então, quando a gente tem essa energia do abuso, essa programação do abuso, onde as pessoas só vinham para nós, para fazer algo por nós, porque no fundo elas estavam com algum outro interesse por trás, também vai gerando um mecanismo de defesa e uma projeção, né, nas pessoas e nas circunstâncias. Hoje eu olho isso dentro e vou para a consciência, tento levar de uma forma divertida, né? Faço as perguntas. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? E, né, até com ele tive a liberdade de brincar e de falar, viu? Você vai me pedir alguma coisa depois? Porque você está me elogiando demais. Porque a gente tem que entender como a gente funciona, como o outro funciona. Isso também está muito relacionado aos nossos traços de caráter, né? A pessoa que tem o traço de caráter do psicopata, quando eu falo do psicopata, não é o psicopata do termo de psiquiatria, daquela pessoa que não tem sentimento, daquela pessoa que é capaz de passar por cima de qualquer coisa para conseguir aquilo que ela quer. O traço de caráter é um traço de personalidade, de comportamento que nós temos, um modelo de mente que nós temos e que nós funcionamos de uma determinada forma. E a dor do psicopata é a dor da manipulação. Então, sempre que ele percebe que ele está sendo manipulado, ele entra em dor, né? Ele entra no mecanismo de defesa. E então, assim, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, né? Será que eu sou esquizoide? Será que eu sou oral? Será que eu sou psicopata? Será que eu sou masoquista? E encontrar as dores e os gatilhos que te causam dor, que te causam contração, que precisam ser purificados, precisam ser acolhidos, limpados, reprogramados. Então, quais são esses pontos de vista alicerçados que você tem a respeito de qualquer coisa? Eu não sei qual que é a dificuldade que você está tendo. Se é na sua vida profissional, se é no seu relacionamento conjugal, se é na sua saúde, né? Se você comprou um ponto de vista, uma crença que tudo tem que ser difícil, que tudo tem que ser penoso, que tá todo mundo assim, tá todo mundo passando por isso, tá todo mundo com dificuldade, e aí você foi comprando esse ponto de vista e foi alicerçando ele em você, e aí tudo tem que ser difícil, tudo tem que ser penoso para você porque você comprou esse ponto de vista. Tem até uma situação que veio agora. Existem pessoas que ficaram conduzidas a viver sobre milagres. E aí a vida delas são tão difíceis porque elas viveram só nesse espaço de sempre receber milagres. Porque se elas pararem de receber milagres, elas param de ter um relacionamento genuíno com Deus. Então elas vivem passando por situações difíceis, por situações pesadas, aonde elas precisam viver à base de milagres, entendeu? Então, quantos pontos de vista fixos, quantas realidades fixas, quantas crenças alicerçadas que estão impedindo você de acessar uma possibilidade diferente, de acessar a leveza, a gratidão, relacionamentos restaurados, uma vida próspera, abundante, uma saúde plena e perfeita, né? E em vez de você ficar esperando milagres, você ficar vivendo conquistas, né? Claro que abençoado por Deus, amparado por Deus, mas como seria a gente resignificar tudo isso? Então olhe para tudo aquilo que não está funcionando na sua vida hoje e observe quantas camadas, quantas crenças estão segurando isso e quantas palavras você veio declarando ao longo do tempo que solidificou no seu sistema isso e você não consegue mais mudar. Porque, por exemplo, imagina assim, ó. Eu falava tão mal do meu relacionamento para tanta gente que hoje está vivendo uma nova realidade. Muitas pessoas devem olhar e falar assim, mas olha que fingida, olha que hipócrita, olha que não sei o que, esses dias tava aqui falando não sei o que, agora tá lá vivendo casal feliz margarina, né? E então a gente tem que parar para pensar a respeito das coisas que nós declaramos na nossa vida que nos impedem de receber a grandiosidade,
que às vezes a gente vai falando e nem pensa sobre aquilo que tá falando e sobre aquilo que falou. E foi encontrar esse ponto que me fez a trazer a consciência daquilo que eu precisava destruir e descriar. E começar a declarar em voz alta aquilo que precisava ser declarado. E soltar essa necessidade inconsciente de ter que provar para as pessoas. Por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque assim, ó, a gente pensa que o adultério, vou falar do adultério no relacionamento. E aí vocês podem pensar sobre qualquer coisa no trabalho, na vida de vocês, que vocês estão cometendo essa questão. Que normalmente a gente às vezes tende a fazer triangulações. O que é triangulações? Ter mais de uma opção na vida, né? O que é mais de uma opção na vida? A gente precisa ter sempre uma outra opção para suprir algo que falta em algum determinado lugar. Normalmente uma pessoa de traço rígido, alto, ele tem essa questão. Ele não consegue ter uma única fonte de renda, né? Ela tá sempre buscando mais de uma fonte de renda. Claro que hoje várias pessoas falam que para você enriquecer, você precisa ter mais de uma fonte de renda. Só que não é uma questão de ter mais de uma fonte de renda por escolha, mas é uma fonte de renda porque a pessoa move na escassez, na baixa estima, na falta de confiança. Então ela precisa distribuir as energias porque ela tá sempre pensando que algo vai dar errado. Então, para ela se proteger, ela sempre precisa ter uma terceira opção. Então, tudo que a gente coloca como uma terceira opção na nossa vida nos separa de uma primeira coisa. Então, vamos supor, eu tô com um problema no meu relacionamento, mas o que eu tenho colocado no meio desse relacionamento? O que eu tenho cometido? O adultério nessa relação. Imagina aí como se fosse um adultério. E quando a gente fala de cometer um adultério, o adultério não é só quando você procura uma outra pessoa para se relacionar no casamento, né? Mas é quando você começa a negligenciar algo já existente na sua vida. Então, por exemplo, eu tô tendo um trabalho hoje que ele não tá funcionando muito bem. E aí eu vou procurar um outro trabalho, porque esse não tá funcionando, então eu preciso procurar outro para ver se ele vai ser melhor que esse. Então eu começo a negligenciar. E isso também acontece na nossa relação. Eu estou numa relação que não tá funcionando, que não tá legal, mas eu não tenho a hombridade, eu não tenho a maturidade, eu não tenho a vulnerabilidade de trazer aquilo em existência. E não com uma posição de você é culpado ou eu sou culpada. É a posição de nós estamos criando isso. E como nós podemos criar algo mais grandioso? Não é no ponto de vista de apontar o dedo no outro e falar você está errando aqui, 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 aqui. É falar como você gostaria que fosse. Olha, eu venho pensando sobre o nosso relacionamento. Eu venho pensando sobre esse trabalho, isso não tá funcionando, aquilo não tá funcionando, e eu acredito que isso precisa melhorar. Como nós podemos procurar novas possibilidades para que isso possa melhorar? Então, esse é o movimento da gente começar a criar algo mais grandioso na nossa vida, mais forte, mais solidificado, mais estruturado. E para que isso aconteça, precisa de purificação. E o que eu preciso purificar? Aquilo que não tá funcionando. E para que eu possa saber que não tá, eu preciso me reconhecer isso. O que não está funcionando na minha vida hoje? O que não está legal na minha vida hoje? Como eu estou me sentindo hoje? No meu trabalho, no meu relacionamento, com as minhas crenças, com a minha família. O que está gerando tudo isso aqui que eu preciso liberar agora? O primeiro passo para você consertar, né? Corrigir alguma coisa na sua vida é saber o que não está funcionando. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí, como que eu vou consertar alguma coisa se eu não sei nem o que eu quero que seja? Entende? Muitas vezes a gente só quer reclamar. Quantas vezes a gente quer se sentir pertencente? Quantas vezes você torna a sua vida medíocre para caber na realidade de alguém? Para poder ser visto por alguém? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está rodeado de pessoas com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas lutas, com tantas coisas, que nós não nos achamos no direito de estarmos felizes, de estarmos sendo plenos e abundantes, de termos algo que os outros não têm. Então a gente começa a procurar o errado das coisas para se sentir pertencente, para se sentir incluído.
Aí vira aquela guerra de trauma e drama, que a pessoa chega e fala, ai, você não sabe o que eu tô passando. Aí você devolve, ah, então, menina, mas você também não sabe o que aconteceu comigo. Ah, mas então, mas comigo? Aí vira aquela, mas aí quando a outra vê que a sua é maior que a dela, fala, mas você não viu a fulana? A fulana, nossa, coitada da fulana. Então a gente está sempre buscando a mediocridade, a corrupção, o errado das coisas, ao invés de ver as possibilidades das coisas, ao invés de ver o grandioso das coisas. Tá fazendo sentido para você? Você se enxerga aqui nessas coisas que eu estou falando? Você já passou por essa situação de realmente parar e analisar quantas coisas que você fez, você deixou de fazer, ou que você mantém em existência porque em um determinado momento você falou que era aquilo e que você não pode ser diferente porque você falou que era aquilo? Né? E a Cássia tá falando que é muito, eu sei, porque eu vejo assim, são tantas coisas que a gente vai comprando na nossa vida e que a gente vai achando que aquilo é normal, que aquela é a maneira correta de funcionar. Então as crenças, os pontos de vista alicerçados são esses lugares. Ah, mas todo mundo faz. E qual é o resultado de todo mundo que está fazendo isso? Para onde essas pessoas que estão fazendo isso estão indo? Né? E como, né, Jaque? E como? Amiga, glória a Deus, porque a gente está tendo a nossa mente transformada e podemos escolher diferente, podemos nos libertar dessas correntes de mediocridade, né? E ir para um lugar de um espaço mais grandioso. Então, bora lá. A persistência na oração induz a uma cura surpreendente. Muitas pessoas não têm as suas orações respondidas porque não persistem e custa ser persistente. É necessário ter através da oração a atitude de Jacó, que em sua ousadia sagrada de jurar, eu não vos deixarei, exceto se vossa graça me deixe. Ele fala, né, aqui em Gênesis 32, 26. Eu não vos deixarei, exceto se a vossa graça me deixe. Olha como que é engraçado, né? A gente estava falando aqui e essa frase vem muito a questão do milagre. Eu estava falando de pessoas que vivem à espera de milagre, que pessoas que gostam de viver só à base de milagres. É aquela coisa, tipo, eu só não vou te deixar, exceto se sua graça me deixe. Né? O que é a graça? A graça é um favor imerecido. A graça é aquela coisa que você não faz nada para merecer. Deus, ele te dá de graça, por bondade, por generosidade, por amor, porque Deus é amor. Então não há nada que você faça e não há nada que você deixe de fazer para que Deus deixe de te amar. É graça. E a graça é essa coisa maravilhosa. Há alguns anos atrás, um homem da cidade de Nova York visitou um conselheiro espiritual, pedindo ajuda para curar uma supostamente incurável doença de pele. O conselheiro assegurou a esse homem desencorajado que nada era incurável diante de Deus. Esse homem sofria fortes dores em suas costas e parte da sua boca e o lóbulo da sua orelha já haviam sido destruídos. O conselheiro pediu para que esse pobre sofredor que ele fosse para casa e passasse 3 dias em persistente oração, acreditando que seria curado. Durante esse tempo, ele não ingeriu nenhum tipo de comida, nem tomou nenhum tipo de droga, mas ficou firme e orou. Lembra que eu falei para vocês que droga, qualquer tipo de droga, o que é droga? Medicamento, álcool, tabaco, enfim, qualquer coisa que gere alguma reação química no nosso corpo é um tipo de droga, lícita ou ilícita, tá? Então vamos lembrar aqui que ele estava com muitas dores, muitas situações, e que ele ficou por 3 dias sem comer, sem beber e sem tomar nenhum tipo de droga. E ele foi instruído a passar 4 horas por dia meditando algumas afirmações de cura a ele indicadas. O resto do tempo ele ficava estudando as curas de Jesus no Novo Testamento. As afirmações que ele usou 4 horas por dia durante 3 dias foram essas: eu agora consagro minha mente e o meu corpo a Deus, e eu estou agora determinado e pronto para me libertar das falsas ideias sobre mim mesmo e sobre os outros. Eu sei que Deus perdoa todos os meus erros. Eu agora vejo a mim mesmo como Deus me vê, como sua luz radiante,
preenchendo cada célula do meu corpo, e eu estou limpo, puro, sadio e livre. Eu agradeço a Deus pelo poder da cura. Eu agradeço a Deus por satisfazer os desejos do meu coração. E eu agradeço a Deus por estar totalmente liberto agora e para sempre. Este homem foi persistente na oração. 3 dias depois, quando retornou ao conselheiro, estava curado. O lobo da orelha e a boca estavam livres da doença. A dor se fora. Assim como Jesus curou o epilético, esse homem comprovou que esse homem, que não podia ser curado por nada, foi salvo pela oração. Essa passagem da cura do epilético está em Marcos 9, 29. Como viver um dia de cada vez de forma vitoriosa? Se as suas orações têm ficado sem resposta, comece agora novamente a pedir a Deus, mas de uma forma diferente. Peça a Deus por compreensão, coragem e força para viver somente um dia de cada vez. Gente, isso é maravilhoso. Quando eu fui para o Axis, hoje, o dia de hoje, estar na presença. O dia que você tem é o hoje, é o agora. O que eu posso ser feliz hoje. O que tem disponível para mim hoje. O dia de hoje, o que está disponível para você hoje? Ore para ser capaz de enfrentar somente o dia presente e a experiência presente vitoriosamente. Pare de se esforçar e de se preocupar com mudanças do amanhã. Peça a Deus sem hesitação para que Ele supra suas necessidades durante as próximas 24 horas. Pare de se preocupar com a próxima semana, mês ou ano. Dia a dia, peça pela ajuda de Deus para viver esse momento vitoriosamente. À medida que você viver isso, o milagre das orações respondidas se apresentará na sua vida como nunca. Deus sempre diz sim, a resposta virá. As bênçãos aparecerão à medida que você persistir na oração e sossegadamente crescer na resposta. Deixe seu entendimento de eternidade começar com o eterno agora. Eu vejo assim, quando a gente fala se preocupar com o presente hoje, é que quando eu estou vivendo a minha vida, sendo eu, manifestando a minha essência, manifestando a minha consciência divina, sendo grato, criando algo além do meu autointeresse, aquele que sabe o que planta, não teme o que colhe. Então, se você está entregando o seu melhor com totalidade nesse momento presente, por que você vai temer o amanhã? Por que você vai temer os resultados disso? E lembra como a gente falou esses dias atrás, que não é o ser, não é o ter, é o ser. E quantas vezes nós estamos fazendo para provar que estamos sendo, quando na verdade nós só estamos fazendo. Então, ser quem eu sou, eu sei os resultados que vão ser gerados. E eu sei da capacidade que eu tenho de me sobrecriar a todo tempo, a todo momento. O que eu posso melhorar, o que mais posso criar. Quando nós trabalhamos a partir da parte do ser, nós passamos a ser menos apegado a coisas, lugares e pessoas. Porque nós entendemos que a matéria, isso, quando eu possuo isso, e isso se torna muito significativo para mim, eu me separo daquilo que tem mais disponível para mim, o que mais é possível para mim, certo? Então imagina assim, que eu tava falando, no início da live para quem tá chegando agora. Olha como que as coisas vão se encaixando, Eu comecei falando, parecia que não tinha sentido, mas aí a gente vai lendo, os sentidos vão vindo e vão chegando. Lembra que eu falei da triangulação, do pecado, do adultério, de colocar uma terceira pessoa, um terceiro emprego, uma terceira situação? Por que isso acontece? Porque eu tenho algo que eu tornei muito significativo para mim. E eu estou apegado a isso. Apegado a uma coisa que eu construí, a uma coisa que eu levei muitos anos para ter e que, eu tô muito velha, ou tipo, não dá mais, porque eu investi muito dinheiro e agora isso tem que dar certo. E aí eu tô apegada a essa primeira possibilidade. Ou eu já, sabe aquela coisa que você quer estar certo, às vezes num relacionamento você falou tanto pro outro que o outro estava errado, ou que tinha que ser de outro jeito, e aí as coisas foram se moldando no seu jeito, naquilo que você queria, e parece que não era aquilo, que ainda continua alguma coisa fora do lugar, e parece que ainda não era aquilo. Então é esse momento do apego, nós estamos apegados a algumas coisas que precisam ser soltas. Então é isso que eu quero que vocês entendam.
que aquilo que você construiu por um período de tempo, seja um emprego, seja qualquer coisa, isso não define você. O que define você é o que você vai fazer de agora para frente. É estar disposto a soltar. Em Axis fala, esteja disposto a perder tudo para ganhar tudo. E quando eu falo perder tudo, gente, não é descartar as coisas, não é sobre isso. Mas é sobre o fato de olhar para algo diferente, que precisa ser feito. Uma forma, um investimento, uma reforma, não sei, um desapegar mesmo. E às vezes a gente fica ali apegado, contraído às coisas e impedindo o novo de chegar. Novos lugares, novos amigos, novas possibilidades, né? E a gente fica ali apegado na limitação, no ego, porque eu quero que seja assim, porque é assim que tem que ser. Quando eu tô fazendo algo que não tá funcionando, mas que eu quero provar para o outro que eu estou certa, que ele está errado e que ele tem que entender que ele precisa daquilo que eu estou falando, eu não estou sendo generoso com ele. Eu estou exercendo uma tirania que tem que ser como eu quero, porque eu me torno o centro do universo e aí eu quero ter autoridade, eu me torno um abusador sobre o outro. Tá dando para entender o que eu tô querendo dizer para vocês? Fala para mim se tá ficando claro que vocês entenderam que muitas vezes a gente tem que desapegar do velho para o novo chegar. Desapegar das formas da estrutura, das significâncias, das linearidades que nós colocamos na nossa vida para que o novo possa chegar. Você está disposto a perder tudo para ganhar tudo? Beleza, muito claro. Os benefícios adjacentes da oração. Se suas orações parecem estar demorando um certo período para serem respondidas, isso é uma indicação de que provavelmente existirão benefícios complementares e acompanhando as respostas de suas orações. Quando as suas orações fazem longas viagens, elas voltam carregadas com cargas contendo mais bênçãos. Isso significa que quando Deus mantém você esperando por uma resposta, Ele dá um generoso lucro pelo intervalo de tempo que você passou esperando. Uma vez um jovem ficou muito doente. Sua mulher foi informada de que não existia ajuda sob o ponto de vista médico. Para aplicar ainda mais as coisas, ele era alcoólatra, para piorar mais as coisas. Mesmo assim, muitos amigos continuavam orando pela sua cura. Um dia, seu médico entrou de férias e o caso dele foi passado para outro médico que acreditava em administrar doses massivas de vitaminas para o seu paciente. À medida que esse jovem doente começou a observar essas altas doses de vitamina, ele não só melhorou suas condições físicas, que eram consideradas muito ruins, mas também o seu desejo de beber foi superado. A cura do alcoolismo provou ser um dos benefícios complementares das orações da sua esposa. Quando suas orações parecem não serem respondidas, essa é a hora de afirmar a ideia divina, o plano divino, o seu lugar verdadeiro na sua vida. Eu sou uma ideia divina na mente de Deus, e eu sou agora criada para o meu verdadeiro lugar. E eu deixo ir todas as coisas, todas as pessoas que não fazem parte do plano divino na minha vida. Eu agora me expando rapidamente dentro do plano divino na minha vida, onde todas as condições são plenamente perfeitas. Olha que declaração forte, né? Até comentei com vocês que eu comecei a fazer essa afirmação há alguns meses e vou falar pra vocês, ó, eita atrás de bicho, porque ó, assim, ó, até vi um meme esses dias que eu brinquei com a Rúbia, falei, vai saindo de 5 em 5 pra não arrumar confusão. Então, gente, a gente tem que começar a declarar. E olha como essa questão da desnutrição é interessante. Nós temos a nossa base de desenvolvimento humano, né, a pirâmide de Maslow, não sei se vocês já ouviram falar. Mas a primeira base evolutiva do ser humano é a base de sobrevivência. Então, se você não está nutrido fisicamente, num corpo fisicamente nutrido, você não consegue evoluir em outras áreas da sua vida. Se você não dorme bem, se você não come bem, se você não está saudável fisicamente, você não vai conseguir evoluir em outras áreas da sua vida.
Você não vai conseguir prosperar financeiramente. Por que que eu estou te falando isso? O nosso corpo físico é a nossa ferramenta de materialização nessa realidade. É o corpo físico que magnetiza. O poder magnético está no corpo físico. Então, como você cuida do seu corpo físico, ele traz para você esse campo magnético, ele aumenta esse campo magnético, que está a nossa energia vital. Então, se a sua energia vital, ela está escassa, ela está fraca, ela está em desânimo, em fragilidade, você vai precisar suprir ela com outras coisas. Eu vou focar aqui nessa nutrição, deixar a questão do alcoolismo para uma outra hora. Mas imagina aí que você está cansado, desanimado, estafado, com dificuldade de concentração, com dificuldade de várias coisas. Significa que você está com uma dificuldade física. Essa dificuldade física afeta a sua energia vital. Logo, afeta o seu poder magnético. O que é o poder magnético? O magnético é a atração das coisas para nós. Nós muitas vezes até temos as criações, até temos o elétrico, porque quando a gente fala elétrico é os pensamentos, é a criatividade. Você pensa, você tem a informação, Deus manda as ideias para você, Deus manda as ideias para você, só que o seu corpo está tão adoecido, a sua alma, suas emoções estão tão danificadas que você não tem a ação, que você não tem o movimento. O seu inconsciente e o seu subconsciente estão tão adoecidos da falta de merecimento que você não consegue agir, você não ativa uma área do nosso cérebro que é a área da recompensa. Existe lá um negocinho dentro do nosso cérebro que ativa a recompensa dentro do nosso cérebro. E se ela não for ativada, você não vai entrar em movimento, você não vai entrar em ação. E aí, o que aconteceu? As suas emoções, a sua programação, ela danificou, que foi danificando o seu corpo físico. E aí você tá com insônia, pressão alta, gastrite, sei lá, alguma outra doença que você tá, que você não consegue perceber. Qualquer doença, a maioria das nossas doenças, nós já ouvimos falar que 99% das nossas doenças, elas são de origem psicossomáticas. Então, o que está acontecendo com essa pessoa que ela está com essa deficiência de vitamina, né? Como a gente estava lendo no livro aqui. E aí ela foi lá e começou a fazer a suplementação. Gente, eu estava tomando banho agora. Olha isso. Eu falo para vocês que Deus é maravilhoso, né? Que o universo, ele é maravilhoso. E vou soltar aqui agora, né? Um sonho. Estava tomando meu banho e eu tenho um sonho de fazer faculdade de medicina. E muitas vezes eu me julguei que eu não tinha capacidade, que eu não tinha inteligência suficiente, de que não era legal. E aí, então sempre eu ia pro mais possível. Sabe aquela coisa tipo assim, eu não consigo ser médica? Eu vou fazer psicologia e vou estudar neurociência, porque pelo menos é ali perto, né? Eu consigo ser uma cientista, mas eu não consigo. Vocês estão entendendo, né? As crenças, olha como são as crenças, gente. Esse é um ponto de vista, é uma crença alicerçada que vai impedindo você de acessar a sua grandiosidade. E aí, tomando banho, eu comecei a fazer essa pergunta, poxa, mas eu seria médica? Tipo, que médica que eu seria? E aí eu comecei a perguntar, né, isso pro meu corpo, e aí me veio uma consciência de uma área da medicina que ganhou a minha admiração e assim, algo muito forte para mim nos últimos tempos é a medicina ortomolecular, que é justamente o médico que cuida dessa parte da nutrição, da parte de vitaminas do nosso corpo e faz as reposições. E como essa questão da vitamina, assim, traz muita longevidade para nós, traz muita qualidade. É incrível. Se vocês nunca foram num ortomolecular, se programe para irem, porque é completamente diferente de tudo que vocês já puderam acessar. É uma medicina completa, sabe? É incrível. E aqui em Bauru, existe um médico, o Dr. Laércio, que além dele ser médico ortomolecular, ele trabalha com práticas integrativas, né? Então ele tem uma visão integrada do ser. Ele não trata só lá de ver os exames e fazer a nutrição através do medicamento, não. Ele é aquele médico acolhedor, que ele vai conversar com você e ele vai entender a sua vida, ele vai entender as suas crenças. É como se fosse já uma terapia tudo junto, sabe? A minha cunhada fez tratamento com ele quando ela teve depressão e foi, assim, fantástico os resultados.
ela tinha resistência a tomar medicamento, ele fez a suplementação dela toda com a alimentação, ele mudou a alimentação dela, né? Então, assim, como que é incrível. Eu fiquei, assim, apaixonada com a humanidade desse médico e gerou uma admiração e, enfim, essa consciência que eu queria trazer para vocês. Então, como tá a sua saúde hoje? Existe algo que está requerendo a sua atenção? Possivelmente todos que vocês estão aqui comigo online já conhecem a minha história. Sabe que eu vim para as práticas integrativas, para o autoconhecimento, porque eu tive um problema na minha saúde. Eu fiquei doente. O porquê que eu fiquei doente? Eu desenvolvi 7 nódulos na minha tireoide. Quando a gente fala dessa parte do laríngeo, dessa região aqui do pescoço, essa região ela está relacionada à expressão, a se expressar na vida, a ser verdadeiro com você. Então, quando você não é verdadeiro na sua vida, quando você fala sim querendo falar não, ou quando você fala não querendo falar sim, quando você está fazendo uma coisa querendo fazer outra, quando você finge ser uma pessoa que você não é, você não está se expressando no mundo, você não está sendo fiel à sua verdade, e aí então começam o desalinhamento dessa região, e aí esses blocos vão sendo ali afetados e logo gera uma doença. Então imagina para tantos nãos que você falou, que você não falou, para todas as palavras que você engoliu, sabe? Para tudo aquilo que você gostaria de ter dito e você não disse. E toda forma que você gostaria de ter se expressado não se expressou porque alguém falou que você não podia ser aquilo. Não faz isso, menina, isso é mal educado. Olha esse decote, o que vão pensar de você. Olha esse cabelo sem pintar, que relaxo, sabe? Então, quantas vezes você comprou o ponto de vista, né? Tô falando de mim, quantas vezes eu comprei o ponto de vista das outras pessoas, quantas vezes eu me preocupei com o que as pessoas iam pensar a meu respeito, que eu fui invalidando o meu ser, quantas vezes eu ouvi coisas de pessoas porque eu achava que eu tinha que ouvir porque elas tinham o direito de falar aquilo comigo, sabe? Quantas vezes eu fui abusada emocionalmente por pessoas que achavam que tinham o direito de falar o que elas queriam falar. E hoje não, eu falo, olha, legal o seu ponto de vista, mas isso é verdadeiro pra mim, isso é sobre mim. Isso funciona pra você, legal pra você, mas é a minha vida. E isso é verdadeiro pra mim. E eu escolho isso. E vou escolher isso até a hora que eu não escolher mais. E o que aconteceu com essa questão da tireoide? Aí foi a tireoide, né? A tireoide de Hashimoto é o hormônio, aí ela para de funcionar um hormônio. E aí esse hormônio ele vai desencadeando vários outros problemas. Aí eu comecei a ter a depressão. E aí olha como que é as coisas pra vocês, né? É uma não aceitação da realidade e vou me calando para aquilo. Eu comecei a perder a visão e minha audição. Então, o que começou a acontecer com o meu corpo? Ele começou a entrar em um mecanismo de defesa, eu não consigo mais ver essa realidade e eu não consigo mais ouvir as coisas que eu ouço, então eu quero ficar cega e surda. E aí, o que acontece com a visão, né? A visão, se eu não me engano, já, gente, ela está relacionada ao nosso fígado. E o fígado é a energia da raiva. Então, eu tinha muita raiva acumulada dentro de mim. Então, o que eu estava vendo estava me gerando raiva. E a raiva, gente, é um sentimento que todos nós temos. Mas a raiva, ela é uma energia... Opa, peraí. A raiva, ela é uma energia de potência, é uma energia de transformação. A raiva, quando ela vem para o nosso corpo, eu não vou me conformar mais com isso. A raiva é uma energia de não conformismo, não comodismo. Eu vou mudar isso, nem que eu morra, nem que eles morram, nem que todos morram, né? É uma forma brincadeira, tá, gente? É uma metáfora, pelo amor de Deus. É uma metáfora, né? Vamos estudar português também para não sair falar por aí que eu tô falando para as pessoas matarem. Como pode ser mais divertido. Então, esse é o lugar de que, tipo, isso vai ter que mudar. E aí tá relacionado a outro exemplo que eu dei, do apego. Eu escolho que isso mude, isso vai mudar. Nem que isso tenha que acabar, nem que isso tenha que chegar ao fim.
e criar algo novo, mas eu não escolho mais isso para minha vida. E quando você não expressa essa raiva, você explode para dentro. E era o que estava acontecendo comigo. Ao invés de explodir para fora, eu estava explodindo para dentro. Então, o que você está explodindo para dentro que você não está pondo para fora? Entende? Fala para mim aqui se você tem alguma doença, alguma situação física que precisa ser tratada, que talvez eu possa trazer consciência para você. Qual é a emoção que está por trás disso, o que precisa ser purificado na sua vida, o que precisa ser transformado na sua vida, né? Que precisa de restauração, que você precisa olhar, resignificar para um comportamento, tá? Porque todas os nossos pontos do nosso corpo, eles têm o ponto de equilíbrio e desequilíbrio. Então, para mim encontrar o equilíbrio, eu preciso reconhecer o que está desequilibrado. Então, o desequilíbrio eu também consegui identificar. E aí, o que acontece também, né? Quando a gente começa a observar que muitas coisas é nossa inveja, competição, comparação, expectativas que são frustradas, um idealismo irreal, né? O que é um idealismo? É um desejo que você espera que o outro seja como você quer. Quando você quer que o outro seja como você quer, isso é controle, isso é manipulação. O outro tem o livre-arbítrio de ser, de expressar quem ele veio ser. E você, é sobre você. Nós temos que olhar sobre nós mesmos. Então, primeiramente que você precisa cuidar, se purificar, é do corpo físico. Por isso que muitas vezes talvez vai levar um tempo maior, porque eu não sei qual que é a dificuldade que você tem, um novo comportamento que você precisa adquirir. Uma coisa que eu comecei a fazer nos últimos dias, que meu marido até deu risada, foi eu comecei a tomar banho natural, né? O porquê que eu comecei a tomar banho natural? Eu tenho um traço de caráter oral rígido. E o oral, ele tende a ser mais, como vou te dizer, ele gosta de coisas mais gostosinhas, sabe? Ele não gosta muito de coisa difícil. Ele gosta do conforto, ele gosta da coisa mais tranquila, mais zen, sabe? Então eu tenho uma tendência a ir para a zona do conforto com muita facilidade. E aí, por que eu comecei a fazer as lives 7 horas da manhã? Porque é um compromisso, um comprometimento do Expande Comigo que vai me levar a acordar cedo. Porque eu estava, gente, totalmente numa zona de conforto. Tá errado eu estar na zona de conforto? Não, gente, eu fiquei por aquele período porque eu precisava restaurar a minha saúde física. Eu estava fisicamente extremamente muito debilitada. Porque o meu passado, o meu comportamento no passado, eu negligenciei muito o meu corpo físico. Então eu precisei por um período tirar o pé, restabelecer a minha qualidade de vida, restabelecer a minha saúde física para dar continuidade. E hoje eu já me sinto bem, hoje eu me sinto forte para começar e dar continuidade a esse projeto. Então é esse lugar que vocês precisam olhar, a entrar na vulnerabilidade. Quais são as coisas que eu preciso começar a soltar na minha vida para que eu possa me restabelecer, ganhar força, me nutrir, me fortalecer para que eu possa ganhar impulso de ir mais para frente. Então é esse lugar, olhe para a doença, olhe para a nutrição que você precisa receber para se libertar do vício, da dependência, sei lá, física, emocional, financeira que você tem, talvez até uma dependência, né? Como esse moço do livro dependia do álcool, talvez você está numa dependência num trabalho, num lugar financeiramente que te impede de ganhar força, de ousar ir para um outro espaço. E eu vou continuar a leitura aqui, tá? Pra gente encerrar por hoje. Um homem de negócios, se aproximando da idade de se aposentar, estava em um trabalho há alguns meses porque seu patrão anterior o despedira. As orações oferecidas por ele mesmo, famílias e amigos da igreja, pareciam não dar resultados, até que um grupo de jovens oradores começou a declarar sobre ele: John Brown é uma ideia divina da mente de Deus que está agora nos guiando ao verdadeiro lugar. John Brown agora manda embora todas as coisas e todas as pessoas que não fazem parte do plano divino da sua vida. John Brown agora se expande rapidamente dentro do plano divino da sua vida, onde todas as condições são permanentes perfeitas.
Rapidamente, uma série de empregos de categoria executiva que ele tinha buscado durante a vida toda lhe foram oferecidos, um dos quais ele imediatamente reconheceu e aceitou como sendo seu lugar verdadeiro e que realmente era. Então é importante nós orarmos com a nossa família, nós orarmos com os nossos amigos. Já falei aqui na live do projeto que nós desenvolvemos no ano passado do QGR, que foi um momento muito importante na nossa vida, que nos fez crescer muito, que fez alcançar muitas bênçãos, muitas transformações, muitas coisas legais mesmo, gente. São testemunhos muito lindos. Então, encontre esse lugar, encontre essa tribo de pessoas que verdadeiramente vão declarar vida sobre sua vida, né, no seu momento de dificuldade. E olha aqui quantos testemunhos nós ouvimos aqui de pessoas que estavam muito doentes, muito fragilizadas, mas que encontraram alguém para que fortalecesse elas em oração. Então é importante que além de você declarar coisas sobre você, você precisa ter pessoas que te abençoam também, de pessoas que também fortalecem você, né? Que tenham uma egrégora. O que é uma egrégora? É um conjunto de uma ou mais pessoas juntos numa mesma posição, olhando para o mesmo lugar. A Bíblia fala, andarão dois juntos se não estiver de acordo, né? Não tem como. Então, dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, né? Dentro de um país, dentro de uma nação, precisa ter concordância entre as pessoas para aquilo que elas vão criar. A gente tem visto isso lá, né? O que a gente tem visto no nosso país, o que está acontecendo na política, que não existe uma concordância. O que está acontecendo com o nosso país? Nós estamos ficando retrocesso, nós estamos ficando estagnados, né? Vai contraindo isso na nossa vida. Então precisa ter concordância para que as coisas se expandam, para que a gente vá para o mesmo lugar. Então, com quem você tem alinhado e concordado? Com quem você tem sentado à mesa? Com quem você tem compartilhado suas histórias, a sua vida? Essas pessoas, elas têm declarado vida sobre sua vida ou essas pessoas têm declarado maldição sobre sua vida? Hoje, agora contando para vocês, que eu lembro que eu comentei no início da live, todas as pessoas pelas quais muitas vezes eu falei da minha relação, pouquíssimas delas foram aquelas que declararam palavras de vida, de restauração, de transformação, de alianças sendo restauradas, de maturidade, sabe? De pessoas que realmente olharam e falaram algo diferente. A maioria falava assim, é assim mesmo. Você viu a fulana também. Nossa, mas esses homens, mas nossa, sabe? Então, observa com quem você quer fazer alianças, o que precisa ser purificado, a base da sua vida. Primeiramente nas suas relações, depois no seu corpo físico, de hábitos, de comportamentos, para que você possa ir subindo os níveis, ir subindo as transformações. E existem coisas que vão levar algum tempo. Como eu falei, a questão da saúde, né? Nos últimos anos, eu tenho ficado em casa com as crianças no período da manhã. Então, eu sempre tenho um dia da semana para ficar comigo mesma, né? Sozinha. As crianças vão para a escola, o Eduardo vai trabalhar e eu fico em casa sozinha, que é o meu momento de me retirar, de me expandir, de entrar dentro de mim, de fazer as minhas meditações, de ganhar as minhas consciências. Então, muitas vezes, lembra aqui do livro do cara que precisou de 3 dias? Às vezes, tudo que você precisa para resolver o seu problema hoje é se retirar por um tempo, se desconectar por um tempo. A Ju se desconectou do Instagram, a Ju que fez a live comigo, ela foi num propósito, numa imersão esse final de semana. Ela ficou 3 dias ali só recebendo conhecimento, recebendo cobertura espiritual. Pessoas que jejuaram, intercederam pelo aquele grupo de mulheres que estavam sendo atendidas. E nesses 3 dias ela ficou completamente desconectada da família, do celular, das informações do mundo. Eles foram para um lugar onde eles ficaram lá imergidos em fortalecer o seu espiritual. Então talvez você precise disso, se você nunca viveu essa experiência, se você nunca teve um lugar onde você se retirou da sociedade, do mundo, da família e sabe, teve um momento só para você, fica essa dica. É algo transformador, é uma experiência que vai marcar a sua vida para sempre. Se eu fosse você, eu tirava. Existem vários tipos hoje em dia disponíveis
né, que entregam imersões voltadas para a sua necessidade, para a sua verdade. Então fica a dica, tá bom? Eu recomendaria um da pastora Ezenete, que fica em Minas Gerais. Posso até depois postar para vocês aqui aonde é esse lugar, que vocês possam viver essa experiência. Existe um da Louise, né, que é a criadora do Ho'oponopono. Mentira, a doutora Louise é do Theta Healing. Enfim, não sei. Doutora Louise tem uma imersão que fica no litoral. É também bem bacana. Então, enfim, gente, imersões existem vários tipos, várias formas. É só vocês procurarem no Google que vocês vão encontrar. Hoje tem igrejas que oferecem essas imersões também, que você vai ficar lá, tem alimentação, tem oração, tem tudo. É uma experiência muito legal. Gratidão mais uma vez por esse dia, que vocês possam ter sido preenchidos por essa live, que possam ter trazido consciências. Peguem, voltem aí, peguem essas afirmações aqui, ó. Eu sou uma ideia divina de Deus, na mente de Deus, e eu agora sou guiado para o meu verdadeiro lugar. E eu deixo ir todas as coisas, todas as pessoas que não fazem parte do plano divino na minha vida. E eu agora me expando rapidamente dentro do plano divino da minha vida, onde todas as condições são plenamente perfeitas. Declare isso sobre você. Sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus maridos, que são, né, aí o homem provedor, o sacerdote, aquele que, né, tem a força, a proteção sobre nós. Declare isso sobre a vida deles para que possam novas possibilidades chegar e vocês possam expandir em todas as áreas. Um beijo no coração, beijo por vocês que ficaram aqui, por sustentarem essa energia dessa live. Suelen, Rô, Gi, Bruno, Jaque, gratidão mais uma vez. Vocês saibam que vocês estarem aqui comigo, vocês são a força que sustenta, que isso se expanda cada vez mais. E que toda essa energia, todo esse carinho, toda essa contribuição volte para vocês de maneira duplicada, quadriplicada, transbordante, cheia de potência. Gratidão mais uma vez. Um beijo e até amanhã às 7 da manhã.